dia, boa tarde, boa noite para vocês aqui do Liderar é Preciso. Uma grande alegria estar com vocês aqui em mais um episódio do nosso Café com Liderança. Hoje abordando o episódio 3 do livro A Arte de Ser Chefe, esse livro aqui que nós estamos saboreando, né, juntamente com o nosso querido café. Então, vamos para o próximo tópico do livro, a grande missão do chefe, servir. Nos episódios anteriores a gente primeiro viu, só fazendo uma breve recapitulação, né, o que é ser chefe, e no episódio 2 a necessidade do chefe. Entendemos que o chefe é aquele que está à cabeça, aquele que pensa no bem comum, é o mandatário do bem comum, pensa nas diretrizes que o grupo precisa seguir, justamente porque o grupo precisa ter um caminho, ter uma direção, alguém que está totalmente apto para apontar essa direção. Daí a importância do chefe, do líder, procurar conhecimento técnico, procurar o autoaperfeiçoamento, desenvolver as suas habilidades, inclusive ganhar novas habilidades, ganhar virtudes e procurar sempre influenciar as pessoas para a missão que o grupo precisa atingir. Dessa forma, nesse terceiro episódio a gente vai entender a grande missão do chefe, que é servir. O autor coloca aqui como sendo a missão mais grandiosa do chefe, o serviço. Mas como assim servir? É preciso que a gente entenda que o serviço, colocar-se a serviço, é colocar-se a si próprio numa situação de ajudar as pessoas, de fazer as coisas para que aquela missão seja alcançada. Não esperar ser servido o tempo inteiro, como aqueles que geralmente simplesmente mandam por mandar e esperam em troca da sua autoridade ser bajulado, ser benquisto pelas pessoas o tempo inteiro, se colocar numa posição em que as pessoas vêm até ele e simplesmente agem para que o seu ego seja satisfeito. Não é isso o sentido do serviço, né? Como algumas pessoas falsamente, erroneamente acreditam, né? Eu tenho que ser servido, eu estou na posição de líder, então as pessoas que lutem agora, né? Elas que procurem me trazer do bom e do melhor. Não é isso. Servir pelo contrário, quando manda no sentido de servir o bem comum, para que as pessoas consigam alcançar juntas o sentido da missão principal para a qual foram chamadas. E no livro ele coloca assim: a autoridade pode definir-se, direito de ordenar o que é mais conforme ao interesse geral da sociedade. O chefe não cumpre a sua missão senão na medida em que, ao bem pessoal, antepõe o bem comum e ao interesse particular, prefere o interesse geral. É muito importante a gente frisar que existe uma grande diferença entre o que o grupo quer e aquilo que o grupo precisa. O chefe, o líder, né, ele precisa sempre ter em mente aquilo que é necessário para o crescimento do grupo, para que as pessoas, para que ele mesmo consiga atingir a missão. Conseguem perceber que na hierarquia das coisas existe, né, o chefe que está ali e todo o grupo que se submete, que está subordinado a esse chefe. E geralmente esse chefe está subordinado a um outro chefe, né? Na hierarquia das empresas, na hierarquia militar, na hierarquia da casa, por exemplo. De qualquer organização a gente consegue perceber que existe sim uma hierarquia nas coisas. Mas quando o chefe se coloca a serviço, ele vai procurar saber das pessoas, do grupo, o que elas estão necessitando para que aquela engrenagem funcione bem, para que o grupo funcione bem como um todo, entende? E aqui ele coloca que a autoridade é um serviço magnífico. Consiste não em favorecer caprichos individuais, mas em fazer com que o grupo humano realize o que a sua missão e a sua vocação, poderia dizer-se, exige. Ora, quanto mais o chefe busca, e olha que fantástico isso, pessoal, que ele coloca, né? Quanto mais o chefe busca entender a responsabilidade que tem, quanto mais o chefe procura saber da grande missão que possui, da grande vocação, do chamado que ele tem em coordenar esforços, que nem a gente viu no episódio de número 2, né, da necessidade do chefe, que é muito
necessário para coordenar, para gerenciar os esforços das pessoas e assim atingir o perfeito cumprimento daquela missão, mais o chefe vai procurar servir as pessoas. E servir é colocar-se realmente a serviço, é fazer pelo grupo. Não que agora ele vai simplesmente mandar as pessoas fazerem porque ele quer que alguma coisa seja feita. Não é somente isso. Mas quando ele mandar, ele vai dar aquelas diretrizes procurando atingir o cumprimento da missão. E essa missão está acima dele, ou seja, não é um capricho individual. Vou mandar porque hoje eu acordei, estou a fim de dar ordens aqui e as pessoas que sigam as minhas ordens. Assim ele perderia completamente o respaldo da sua autoridade. Entende? É preciso que ele enxergue em si mesmo a missão de ser um mandatário do bem comum, de enxergar que acima dele existe, acima dos seus próprios caprichos, desejos, vontades, exige uma missão a ser seguida e que para isso ele precisa trabalhar também, precisa se doar, precisa se entregar, precisa ir até as partes ali, seja no chão da fábrica, que o pessoal gosta de dizer, né? Seja estar em contato com aqueles colaboradores que estão com a mão diretamente na massa ali, enfim, trabalhando diretamente com o produto, para que ele entenda o que ele quer receber no final e como que ele pode fazer para que as condições de trabalho daquelas pessoas sejam dignas, sejam boas condições para que a produtividade aumente, para que as pessoas entendam o sacrifício do trabalho, o sacrifício no trabalho e consigam entender a sua missão ali dentro. E isso também vai muito além de dar ordens simplesmente por dar ordens. Vai muito além da forma, vai inclusive além da forma com a qual o chefe se expressa, sabe? Se ele está a serviço de uma comunidade, se ele está a serviço de um grupo e ele se coloca nessa posição, ele começa a pesquisar mais, ele começa a estudar mais, ele começa a ouvir mais as pessoas. E aqui ele coloca também um outro ponto. O chefe não manda por prazer, sem interesse, como um senhor que domina escravos e colhe benefício do trabalho dos outros. Não, mas sim para conduzir uma comunidade por uma engenhosa hierarquização de meios ao seu alto valor moral. Olha que coisa excelsa, né? Que coisa elevada, quando o chefe procura conduzir todo mundo para o mais alto, elevado valor moral que aquele grupo pode atingir. Um grupo em que as pessoas confiam uma nas outras, um grupo onde você consegue transformar o seu dia a dia em algo mais leve, em algo mais elevado, em algo mais verdadeiro, porque pensa, uma pessoa assim que trabalha geralmente 8 horas, né, num ambiente, geralmente é o que a gente vê, né, ou num período na escala, enfim, a maior parte das vezes que a gente está nos locais onde a gente está é o nosso local de trabalho. Então a gente tem que ter uma consideração com relação a isso. Não tem que ser somente mais um dia, vou mais um dia de trabalho, que pena, o trabalho é muito fatigante. Tudo bem, existem certas renúncias, abnegações que a gente precisa fazer, mas a pessoa enquanto chefe, você enquanto chefe, nós precisamos, né, enquanto líderes, precisamos entender que a vida dessas pessoas, de certa forma, estão em nossas mãos. Nós temos uma responsabilidade para com essas pessoas. E por que não levar essas pessoas a um aprimoramento moral, a trabalhar melhor, a trabalhar porque existe algo acima dos nossos caprichos ali sendo desenvolvido. Existe toda uma complexidade de envolver as habilidades de cada um e colocar isso a serviço do próximo, a serviço das pessoas, para que essas pessoas possam se servir do nosso serviço, entendem? Para que elas possam usar, possam usufruir de alguns bens que sem a interação, sem o uso das habilidades daquelas pessoas que estão trabalhando em prol daquela causa, não seria possível. E aqui ele fala sobre o chefe: pensa em tudo, por tudo vela, não come nem se deita, nem se deita, sem que tudo esteja em ordem. Uma coisa há em que não pensa, na sua própria fadiga. Este sentido de necessidade dos outros torna-o muitas vezes capaz de trabalhos que parecem acima das suas forças. E aí eu convido a uma breve reflexão, já chegando ao final, o quanto que um chefe não precisa se sacrificar, o quanto que um líder que está realmente engajado
com aquela missão não precisa estar realmente imbuído daquele sentimento de fazer melhor, de fazer mais. E isso só vai funcionar com um sentido autêntico de serviço, em que a pessoa sai de si mesma, sai do próprio egoísmo e procura se juntar àquelas pessoas, aos seus subordinados, aos seus liderados, e juntamente deles entregar o melhor caminho, entregar o seu melhor para que a missão seja cumprida. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Café com Liderança. Um grande abraço e até o próximo episódio. Liderar é preciso.